Salve, espectadores do canal. O livro do vídeo de hoje já estava escolhido. Eis que então acontecem os múltiplos ataques terroristas em Paris e mudam a minha escolha de livro. Achei que diante desse panorama seria interessante trazer um livro de um historiador que pudesse dar algumas reflexões para ajudar a pensar a conjuntura política das relações internacionais atualmente e a questão do terrorismo inserida nesse panorama contextualmente. O livro de hoje contém artigos, textos de abertura de conferências e etc. que foram escritos entre os anos 2002 e 2006. O livro de hoje, Globalização, Democracia e Terrorismo, de Eric Hobsbawm. Este livro, sendo não uma obra que foi pensada de forma coesa, mas uma compilação de temas que convergem entre si, foca em 5 conjuntos de questões: a questão da guerra e da paz no século XXI, o passado e o futuro de impérios globais, a natureza e o contexto cambiante do nacionalismo, especialmente no século XXI, o futuro da democracia liberal e a violência política e o terror. Primeiro, sobre a globalização. Segundo o autor, o processo de globalização que se intensificou principalmente a partir de 1989 diminuiu a pobreza extrema em diversos lugares do mundo. No entanto, aumentou as desigualdades sociais em diversas partes do mundo, tanto dentro das nações quanto entre as nações. As opiniões polarizadas sobre a globalização ser ou não positiva estão atreladas ao fato de que as pessoas que são mais suscetíveis aos efeitos dela são as que menos se beneficiam dela. O autor exemplifica, por exemplo, com o fato de que pessoas que têm formação, que são profissionalmente qualificadas, têm condições de conseguir empregos, têm condições de se desenvolver em diversas partes do mundo, o que não acontece com as pessoas sem instrução. Essas estão presas aos seus panoramas nacionais e, consequentemente, acabam estando mais vulneráveis a contextos onde elas viram uma mão de obra barata de superexploração. Ainda segundo esse livro, a escala da globalização é pequena, mas os efeitos dela, proporcionalmente falando, são muito grandes em relação ao pequeno tamanho da escala do processo de globalização. Um dos resultados do processo de globalização, uma de suas consequências, é a questão da imigração, que no momento está em foco como há muito não esteve. Vale lembrar que esse livro foi escrito entre 2002 e 2006 e não contempla, obviamente, a crise de refugiados atual, mas ela traz alguns apontamentos que ajudam a pensar sobre o assunto. Outro dos pontos que o livro trata, e que também se encontra no título, assim como a globalização, é a questão da democracia. Hobsbawm faz um trabalho interessante e responsável de problematização a respeito da concepção de democracia liberal, como ele chama a forma como hoje nós entendemos a democracia, e a sua aplicação nos diferentes contextos. Eu preciso enfatizar, e eu provavelmente vou repetir isso depois, que Eric Hobsbawm ele não é contra a democracia, ele não se posiciona contra essa democracia liberal, mas ele a problematiza contextualmente. Guardem bem essa informação, porque conforme eu vou passar alguns pontos que o autor levanta no texto, alguns de vocês podem ficar indignados e pensar o que esse cara está falando. Portanto, é importante que vocês se lembrem disso. Para falar sobre democracia, primeiro Hobsbawm começa falando a respeito do imperialismo. Hobsbawm é um crítico ferrenho ao imperialismo e nesse livro ele critica o que ele chama de imperialismo dos direitos humanos. O que seria isso? O imperialismo dos direitos humanos seriam as incursões imperialistas que usam em sua retórica a desculpa dos direitos humanos. Ou seja, você vai invadir um local que é dominado por um regime autoritário e você vai libertar as pessoas que estão sendo oprimidas por esse regime. Você usa essa retórica, que é uma retórica plenamente moral, para validar a sua incursão imperialista a outro país. O autor lembra de forma inteligente que, apesar da retórica dos direitos humanos,
os países imperialistas não têm o menor pudor em passar por cima dos direitos humanos para atingir os seus reais objetivos nas incursões imperialistas. E os exemplos na história são abundantes. Essas incursões supostamente humanitárias se apoiam normalmente em 3 premissas: o surgimento de situações supostamente intoleráveis, normalmente massacres, genocídios e assassinatos em massa, a ausência de formas alternativas para tratar essa violência e essa situação insustentável, e a presunção de que os danos na incursão serão inferiores aos benefícios futuros. O autor aponta que essas premissas normalmente são justificáveis, mas os critérios que determinam uma situação intolerável são mutáveis e estão condicionados aos interesses da nação que vai fazer a incursão supostamente humanitária. Os interesses dessa nação é que vão definir a retórica que explica se a situação é insustentável ou não. O autor cita 2 exemplos de situações insustentáveis em que foi necessário a intervenção estrangeira para que essas situações se acabassem. Os exemplos que ele cita são o Camboja de Pol Pot e a Uganda de Idi Amin. No entanto, esses 2 casos contaram com intervenções estrangeiras que não tinham caráter imperialista. Foram incursões rápidas que resolveram o problema e não resultaram numa ocupação ou num regime imperial. E o autor inclusive lembra que Pol Pot, depois de destituído do poder, continuou sendo apoiado por Estados Unidos e China. Outra crítica do autor ao que ele chama de imperialismo dos direitos humanos é que esse imperialismo parte da premissa de que os regimes não democráticos, que os regimes autoritários, que os regimes tiranos são imunes à mudança interna. Ou seja, essa premissa imperial parte do pressuposto de que esses países não podem resolver os seus próprios problemas internamente, sem a interferência de um poder maior que vai vir e ocupar o local. Essa premissa imperial parte do pressuposto de que elementos culturais e ideais de democracia podem ser exportados a esses países que sofrem de regimes autoritários, como se fosse uma tecnologia, por exemplo, que seria facilmente assimilada. A definição de Hobsbawm do que é democracia liberal é a seguinte: um Estado constitucional que oferece a garantia do império da lei e de vários direitos e liberdades civis e políticas, e é governado por autoridades que devem necessariamente incluir assembleias representativas, eleitas por sufrágio universal e por maiorias numéricas entre todos os cidadãos, em eleições realizadas a intervalos regulares entre candidatos e ou organizações que competem entre si. O autor discute como os Estados Unidos adotaram a máxima de que a democracia é automaticamente superior aos outros tipos de regime, como regimes autoritários. Lembrando o que eu disse anteriormente, Hobsbawm ele acredita que de fato a democracia é a melhor opção, mas ele não aceita todas essas premissas que vêm com essa afirmação automaticamente. Para ilustrar a sua afirmação, ele cita o caso da Colômbia. Durante o século XX, a Colômbia não passou por governos ditatoriais como outros países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, etc. Teve, durante a maior parte do século, eleições democráticas entre 2 partidos, o Partido Liberal e Conservador, governos ditatoriais ou governos de, como ele chama, caudilhos populistas, tiveram pouquíssimo tempo dentro da história da Colômbia e não tiveram força para causar grandes mudanças estruturais no país. Ou seja, dentro da teoria da democracia, a Colômbia se encaixa perfeitamente, principalmente quando nós colocamos ela em contraponto aos outros países da América Latina que passaram por ditaduras. No entanto, o número de pessoas assassinadas, mutiladas, expulsas de suas casas na Colômbia, no século XX, foi muito maior do que nas ditaduras da América Latina. Eu vou deixar aqui no post um link para vocês lerem uma matéria do The Washington Post falando sobre como recentemente se descobriu que entre 2002 e 2008 o exército colombiano começou a matar civis, especialmente indigentes ou pessoas mais pobres, e fotografar os corpos desses civis como membros das Farc, de modo a aumentar o número de mortos das Farc e aumentar as estatísticas do seu suposto sucesso no combate a essa organização guerrilheira. Há também um livro que eu já resenhei no blog Leitura Obrigatória no passado, também vou deixar o link aqui no post, chamado Terrorismo de Estado na Colômbia, um livro que discute como o Estado colombiano praticava e ainda pratica terrorismo de Estado contra a sua própria população. E, voltando ao livro, é um exemplo de país que se encaixa na definição de democracia liberal e que, no entanto, empreendeu muito mais morte, tortura, desapropriação de terras do que os regimes ditatoriais da América Latina.
Vou repetir pela terceira vez. Isso não significa que os regimes ditatoriais foram melhores que a democracia. Não quero ver ninguém nos comentários distorcendo nem o que eu tô falando e muito menos o que o Hobsbawm tá falando, até porque eu tô falando a partir dele. Vamos deixar isso bem claro, pela terceira vez. Dentro dessa discussão de democracia, o autor também discute o papel da imprensa, num momento em que a opinião pública tem tido cada vez mais importância, por conta da proliferação da comunicação, redes sociais, etc. A respeito do terrorismo, Hobsbawm aponta o perigo da concepção ideológica presente principalmente a partir de 1914, de que se você tem uma causa que você considera muito justa e a causa do seu adversário ela é terrível, ela é desprezível, vale tudo para atingir os seus objetivos, porque é por uma causa maior que a vida de quem luta pela causa ou mesmo de inocentes que nada tem a ver com ela. Esse tipo de convicção aumenta tanto a violência perpetrada pelos estados quanto por grupos terroristas que lutam contra esses estados ou contra quem quer que seja. O autor também cita como a popularização dos meios de comunicação, do acesso à informação, fizeram com que gradativamente os atentados terroristas tivessem cada vez mais visibilidade. O autor cita que no passado, especialmente antes do 11 de setembro, a imprensa tentava dar o mínimo de atenção possível aos atentados terroristas. Esses atentados, eles tinham intenções políticas e se você suprime a existência desses atentados, você diminuiria o poder político que eles têm. No entanto, especialmente a partir do 11 de setembro, a imprensa passou a dar cada vez mais espaço para esses atentados e o clima de terror em relação a eles aumentou. Por consequência, hoje, atentados terroristas têm muito mais força política do que tinham no passado. Primeiro, porque não estão mais focando só em indivíduos como presidentes ou primeiros ministros, etc. Os grupos terroristas entenderam que, do ponto de vista político, é mais vantajoso você cometer ataques que vão chocar a sociedade civil do que necessariamente matar figuras políticas. O autor também mostra que grupos como a Al-Qaeda são formados majoritariamente por pessoas de boa formação e não necessariamente por pessoas de baixa instrução, como era no passado com grupos como o IRA Provisório, por exemplo. O autor faz uma afirmação que é passível de polêmica, mas eu acho que ele consegue explicá-la de uma forma interessante. Hobsbawm afirma que esses grupos terroristas não têm tanta força política quanto aparentam, porque embora o acesso aos materiais que permitem atentados e mortes em massa, eles não afetam a dinâmica da vida nessas cidades. O funcionamento delas não é muito alterado. Claro, você vai fechar algumas ruas, você vai colocar polícia na rua, você pode estabelecer um toque de recolher, mas essas mudanças não costumam durar tanto. E elas não causam uma grande quebra na economia da cidade, elas não causam um grande desastre do ponto de vista conjuntural. Da perda de vidas sim, mas não do funcionamento político, social e econômico de uma cidade ou mesmo de um país. Para o autor, o que dá força política a diferentes grupos, incluindo terroristas, não é os ataques em si, mas como estados, imprensa, população lidam com ele. Eu não acho que a cobertura da imprensa de atentados terroristas como esse deva ser automaticamente rechaçada ou vista com maus olhos. Ela tem uma função social muito importante. No entanto, às vezes elas descambam para o sensacionalismo e adotam discursos políticos específicos. E é aí que mora o perigo. Eu não quero, com esse vídeo, fazer você que está assistindo acreditar em X ou Y. Não quero que você automaticamente adote uma determinada posição dentro do espectro político. Mas eu peço que você pense, que você se informe e que você consolide as suas opiniões e as suas crenças em relação ao que acontece nesse tipo de atentado e as suas consequências de forma crítica. Não ler 2 ou 3 postagens no Facebook dos seus amigos, não ler 1 ou 2 textinhos na internet, não ficar só no mundo compartimentado da notícia rápida, da informação compartimentada. Você não precisa pensar igual a mim, mas você precisa pensar a partir de bases sólidas e não adotar senso comum. Venha esse senso comum da esquerda, da direita ou de onde quer que seja. O objetivo desse canal, de certa forma, é isso. É dar material para que você que está assistindo possa formar melhor as suas opiniões, possa embasá-las, possa adquirir conhecimento relevante. E esse recado eu dou especialmente para aqueles que estão assistindo que não são historiadores ou que não estudam ciências humanas. Porque quando você estuda ciências humanas, você está tendo acesso a livros o tempo todo, de diferentes vertentes, diferentes posicionamentos, mas você está o tempo todo lidando com esse material.
Quando você não estuda ciências humanas, as informações que você recebe sobre estudos sociológicos, sobre história, etc., elas costumam ser muito filtradas ou muito compartimentadas. Quando eu digo filtradas, eu digo que elas passam normalmente por um filtro político-ideológico específico que pode, às vezes, até mesmo subverter o sentido dos textos originais. Então, mais uma vez eu peço, não adote discurso de senso comum. Estude, se informe e forme sua opinião a partir de princípios mais sólidos. O livro se propõe a discutir um período, como falei, que vai até 2006. Isso pode dar uma impressão de defasagem para o leitor, já que no momento que esse livro foi escrito, nós ainda não tínhamos no cenário internacional a atuação do Estado Islâmico, nós não tínhamos a crise de refugiados como nós estamos tendo nesse momento, a situação da guerra da Síria, enfim, vários panoramas da política internacional eram um tanto quanto diferentes nesse período. No entanto, muitas das reflexões que esse livro faz são valiosas para qualquer momento histórico. Então é isso, eu agradeço a audiência de todos vocês, espero que vocês continuem me ajudando a aumentar a audiência do canal e melhorar a sua qualidade. Quero lembrar vocês que o nosso canal conta com o apoio da página História, Guerra e Modelismo no Facebook, página voltada tanto para guerras, especialmente do século XX, mas também para grupos de reencenação de Airsoft e plastimodelismo. Vou deixar o link aqui no post novamente para que vocês acessem a página História, Guerra e Modelismo e o site almanacmilitar.com, que está diretamente ligado à página.